Vamos lá. Então, boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos à quinta e bem-vindas à Quinta Ampidiana Casul. Hoje nós vamos ter um encontro assim, muito mais próximo, porque a gente está numa outra plataforma e parece que ela nos junta mais, né? Então, eu vou me apresentar. Eu sou Maria Aparecida Gugel, sou a presidenta da AMPID, sou uma mulher branca, de cabelos curtos, uso óculos de grau, estou aqui no meu ambiente de casa, sentada em frente ao computador, vestindo um vestido verde-oliva com um colar preto. Estão comigo a nossa palestrante, doutora Melissa Viana, o doutor Alexandre de Oliveira, que vai fazer a apresentação da doutora Melissa, e os colegas e as colegas associadas da AMPID, e sempre presente, dando alegria e sabor a esse nosso encontro toda a última quinta-feira do mês. Doutora Cristiane Branquinho, doutora Cláudia Berê, doutor Vitor Fonseca, doutora Eliane Araque, doutora Rebeca Monte, doutora Lilian Freire, doutora Luciana Figueiredo, doutor Delton Pastore, Janaína Guiar, queridos colegas, bem-vindos, bem-vindas. Doutora Melissa, vou passar as ordens da casa ao doutor Alexandre, que vai, então, lhe receber e introduzir o tema. Boa noite a todos e a todas. É uma alegria renovada estarmos aqui novamente na Quinta Ampidiana Casul. Registres, Melissa, que Casul é um colega do estado do Tocantins que faleceu em decorrência da AMPID, e nós o homenageamos nomeando esse nosso encontro mensal. Eu sou Alexandre de Oliveira Alcântara, sou promotor de justiça no estado do Ceará, trabalho em Fortaleza, tenho 53 anos, né? Sou um homem pardo, 1,70 m, uso óculos, tenho poucos cabelos e estou aqui no ambiente, né? Estou vestindo um terno cinza, camisa branca, estou no ambiente aqui do meu escritório. Eu queria dizer que é uma alegria receber hoje a doutora Pérola no nosso encontro, dizer que conheci a doutora Pérola na Feira Literária de Ribeirão Preto, né? E desde então aquele encontro, né, me causou uma impressão muito boa pela qualidade, né, da fala, dos argumentos da doutora Pérola Melissa Viana Braga, e desde então nós mantemos um certo contato, né, e a doutora Melissa, ela é advogada, mestre em Direito Civil pela PUC de São Paulo, ela é professora universitária do Instituto de Ensino e Pesquisa Albert Einstein e da Univap, Universidade Vale da Paraíba. Ela é coordenadora geral da pós-graduação da Univap, ela é também presidente da Comissão do Direito do Idoso da OAB de São José dos Campos, São Paulo, isso desde 2009. Ela é autora de 2 livros sobre direito do idoso e é coautora de outros 3 projetos na mesma temática. Ela atua como assessora técnica na área dos direitos das pessoas idosas, principalmente para a elaboração de políticas públicas, estruturação das redes de assistência multidisciplinares, projetos de cooperação e implementação de LPIs e centros de referência, além da capacitação de conselho de direitos. Nossa filosofia aqui ouvir profissionais das mais diversas áreas, não somente promotores de justiça, membros do Ministério Público, né? A nossa filosofia aqui é ouvir advogados, ouvir defensores públicos, ouvir outros profissionais, porque nós acreditamos em um conhecimento interdisciplinar, multidisciplinar. Essa é uma prática da nossa AMPID. Então, é com muita alegria, né, que eu trago hoje essa pérola, né, do conhecimento jurídico, que é a doutora Melissa
Pérola, né, que irá nos brindar com a sua palavra. Ela irá falar da experiência dela, inclusive, né, no trabalho que ela fez junto aos CREAS, né, ela também tem um trabalho junto aos CREAS, e é importante nós socializarmos, ouvirmos, né, essa experiência dela, porque nós atuamos, né, com esses equipamentos assistenciais, e é muito interessante a gente ouvir esse depoimento da doutora Melissa. Eu agradeço, né, a atenção de vocês. Eu já peço desculpas à doutora Melissa, porque vou participar de um evento da Frente Nacional de Fortalecimento das LPIs. Peço perdão aos colegas, mas dizer que sou ampediano de coração, né, e estou aqui sempre, né, com vocês, porque acredito que nós podemos, sim, juntos, construir a dignidade de todas as pessoas desse país, principalmente aquelas mais vulneráveis, como pessoas idosas e pessoas com deficiência. Muito boa noite, doutora Pérola, por favor, nos honre aqui com sua palavra. Seja bem-vinda. Bom, muito obrigada, doutor Alexandre, pelo convite, em primeiro momento, doutora Maria Aparecida também pelo convite. Queria desejar boa noite a todos e a todas, dizer que hoje é muito especial para mim, hoje é meu aniversário de 49 anos, e eu conversei com o doutor Alexandre e falei assim, vou aceitar o convite no dia do meu aniversário mesmo, porque não deixa de ser uma situação muito importante. Eu luto pelo direito do idoso há tantos anos, nada melhor do que comemorar meu aniversário, também falando um pouco sobre isso. Vou me apresentar, né, para as pessoas que não conseguem me ver. Então, sou uma mulher de 49 anos, branca, com cabelo na altura, acho que do pescoço, estou vestindo uma blusa branca de gola alta, porque aqui onde eu estou está muito frio, é uma noite muito gelada aqui, no Vale do Paraíba, né, que é a região do interior de São Paulo. E então sou uma mulher que tem 2 filhos, homens, casada, e me dedico a essa área do direito há muito tempo, na época que não existia o Estatuto do Idoso ainda. Então já faz bastante tempo, sou professora universitária nesse tempo todo, e hoje vim aqui para a gente dividir um pouco uma reflexão sobre a possibilidade que eu vejo de um melhor uso das estruturas dos CREAS para efetividade da assistência familiar, que está tão bem demonstrada na legislação, mas que não é tão fácil na prática. Então, vou falar um pouco sobre isso, para a gente refletir junto sobre esse assunto, e prometo não me estender demais, justamente até porque hoje é meu aniversário e os filhos estão querendo depois ficar um pouco junto comigo. Aí, na pandemia, a gente não tem, né, não tem mais festa, mas não deixa de ser uma vitória enorme sobreviver e comemorar o 2º aniversário durante a pandemia, porque maio, né? Então é o meu 2º aniversário na pandemia, e sou muito grata por estar viva e sobrevivendo a esses tempos tão difíceis como esses que nós estamos vivendo aqui, enfrentando, com tantas inseguranças em todos os aspectos. Então, eu não sei, já posso começar a apresentação, doutora Maria Aparecida? Então, vou começar, agradeço a presença de todos e de todas, e já digo que é uma honra para mim, né, participar da Ampid. Acho que é muito importante o papel que vocês fazem. Até vou, no final, fazer uma brincadeira sobre o MP, que eu digo que o MP, segundo o Estatuto, pode quase tudo, né? Praticamente todas as funções são do MP. Mas vamos lá. Então, para mim é uma honra estar aqui com representantes, né, do Ministério Público para essa reflexão conjunta. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Eu estava até pensando sobre isso. Falei, eu vou ficar falando do Estatuto do Idoso para promotor de justiça. Quer dizer, lógico que vocês estão cansados de saber. Mas, como eu sou professora, só para criar uma estrutura de raciocínio, eu sempre procuro me basear no que existe na legislação, só para a gente introduzir mesmo o pensamento. Então, a minha proposta hoje é a assistência familiar às pessoas idosas e a efetividade das transações referendadas pelo Ministério Público.
eu vejo esse tema como muito importante, e na pós-graduação de gerontologia, eu tenho muitos alunos que são da área assistencial do município. Então, são técnicos, né, que trabalham em toda a região aqui, prestando serviço aos municípios da região metropolitana do Vale do Paraíba, e que trazem muito essa experiência dessas relações que surgem entre os CREAs e os ministérios públicos também da região. E a importância do que nós temos de estrutura hoje para ser usada. Então, hoje, nós verificamos o seguinte, que o Ministério Público ele tem inúmeras atribuições, né? Inúmeras atribuições. No Estatuto do Idoso, se a gente for falar, então, Estatuto da Pessoa com Deficiência, mais ainda, são inúmeras atribuições. E a estrutura para a efetivação dessas atribuições é que eu considero uma estrutura sempre muito vinculada à estrutura, principalmente social, do município, através dos relatórios sociais, dos trabalhos que têm que vir de forma externa para que aconteça, então, a efetivação do trabalho do Ministério Público. E eu, por muito tempo, fiz uma assistência aqui para a região, para os CREAs daqui. E eu percebia essa dificuldade de relacionamento, muitas vezes, entre o Ministério Público e os CREAs, porque é uma linguagem diferente, né? Uma linguagem que precisava de uma adaptação para que essas estruturas pudessem se conectar melhor. E foi isso que, dentro do meu trabalho de consultoria, eu procurei desenvolver, e eu vou falar um pouquinho sobre isso logo depois dessa pequena introdução. Então, Constituição Federal, artigo 229, fala, né, do dever recíproco. Os pais têm o dever de assistir e criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Eu gosto muito de pensar nessa parte, porque aqui a gente está falando três situações diferentes: velhice, carência e enfermidade. Então, eu posso ter uma pessoa que não necessariamente tem 60 anos, mas que tem carência. Então, eu posso ter um pai ou uma mãe que não está caracterizado no critério etário como idoso, mas continua tendo assistência, porque a assistência não é só em relação à idade, a assistência também em relação à carência e enfermidade. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes nós encontramos, às vezes, algumas dificuldades nesse entendimento. Falava assim, não, mas ele não tem 60, ele tem 58, então por que eu sou obrigada a cuidar? Bom, se a gente prestar atenção na interpretação desse artigo, a gente entende que a obrigação está muito mais vinculada ao princípio da reciprocidade do que necessariamente ao critério objetivo da idade. Então, aqui fala velhice, carência e enfermidade. Então, eu uso muito isso, principalmente na parte da carência e enfermidade, para aquelas pessoas que têm característica já de envelhecimento, mas não alcançaram ainda o critério etário dos 60 anos e precisam de toda assistência familiar. Outra questão que eu acho relevante é no 230, que essa ordem, eu sempre analiso essa ordem do 230, a família, a sociedade e o Estado. Essa ordem não é uma ordem aleatória, é uma ordem que tem características muito próprias do princípio da reciprocidade e que combina efetivamente com a cultura brasileira dessa questão que o Estado é sempre um assistente subsidiário. Então, em todas as legislações que eu trago hoje, a prestação do Estado, ela vem sempre de forma subsidiária, em alguns momentos, depois ainda da sociedade e da comunidade. Isso também é um argumento importante para a gente tentar educar essas famílias para essa questão importante que é a responsabilidade. E daqui já deixo claro que eu trabalho muito com a ideia de famílias nocivas. Então, as exceções existem, são reais. Nós precisamos considerar que existem famílias que são incapazes de cuidar.
Então, a consanguinidade não é o único critério. Existem famílias que, se forem chamadas à responsabilidade do cuidado, nós estaremos entregando as pessoas idosas ao total descuidado e à vulnerabilidade. Por quê? Porque são famílias incapazes de cuidar. Então, existe essa exceção importante, que precisa ser colocada em primeiro momento, mas hoje aqui eu vou falar dessas famílias que não são incapazes de cuidar, são capazes de cuidar, mas que precisam de assistência para esse cuidado. Eu sempre coloco que, para ter uma criança numa família, por mais simples que seja essa família, ela se prepara para isso. Nós temos uma estrutura desde a década de 70 que tem um pré-natal. Então, não estou comparando criança com idoso, mas existe um período em que a mãe se prepara para aquele nascimento, onde a família se prepara para aquele nascimento de uma criança e se prepara para receber essa responsabilidade. E isso não é um trauma, não é um tabu, mas o envelhecimento é um trauma e um tabu. Então, nós temos uma grande dificuldade para falar sobre o envelhecimento dos nossos membros idosos. Não só com eles, né, como a nossa reflexão sobre essa situação. Então, eu já fiz essa experiência inúmeras vezes com a minha mãe, tentei falar com ela, mãe, né, o que você gostaria se você um dia perder a lucidez? Eu trabalho muito com medidas diretivas antecipadas de vontade, então eu sempre tento conversar com ela, falo, mas por quê? Você está achando que eu não estou bem? Você está achando que eu estou doente? Eu vou durar muito ainda, porque é um assunto, né? E nós falamos sobre isso, eu escrevo sobre isso há mais de 20 anos, e dentro da minha casa eu percebo a dificuldade em relação a isso. E percebo a dificuldade que os meus filhos têm quando eu abordo o tema. Quando eu também quero falar sobre as minhas escolhas de velhice, sobre o meu processo de envelhecimento, eu percebo que isso não é fácil. Então, dessa mesma forma, as famílias que nós encontramos não estão preparadas para sequer refletir sobre o envelhecimento, muito menos para tratar desse assunto em relação aos seus membros mais velhos. Então, o que acontece? A gente não trata e não reconhece o envelhecimento daquele membro familiar. Quando chega o envelhecimento, ele já vem com a dependência, né? Então, nós negamos todo o período em que a pessoa envelheceu, e aí, de repente, essa família ela se encontra com uma realidade que não é só do envelhecimento, e muito menos do envelhecimento ativo, já é o envelhecimento com dependência. E várias pesquisas mostram que as pessoas não têm medo de envelhecer, elas têm medo de depender, né? Então, a dependência é a maior questão, mas o que a gente encontra de realidade é aquela família despreparada para o cuidado. Se ela não está nem preparada para reconhecer que aquele membro da sua família está envelhecendo, muito menos está preparada para cuidar desse membro envelhecido quando, de repente, não é de repente, mas para ela ele se torna dependente ou semidependente. Então, quando uma situação chega ou para o Ministério Público, ou para um jurídico como o meu, que trabalha com essa área, ou para o CREAS, ou para qualquer serviço que trate do envelhecimento, a questão não chegou porque a gente está discutindo um envelhecimento ativo de um membro. Essa questão chegou porque já tem uma relação, alguma dificuldade, algum conflito, alguma necessidade que aquela família não consegue absorver. E é nessa situação que eu gostaria de focar, né, de fazer o nosso recorte de atuação hoje. Assim, é sobre isso que eu quero falar, essa família. Então, eu queria fazer essa ressalva que nós não vamos falar daquela família incapaz de cuidar, daquela família que é nociva, que é expropriatória de direitos, abusiva, que às vezes vem de uma relação também de um histórico de abuso. Então, é aquela filha que não foi cuidada ou que foi abusada de várias maneiras e que agora não tem condição de oferecer porque o vínculo é totalmente rompido. Então, eu não vou tratar hoje dessa exceção, porque
essa é uma exceção mesmo, como eu já disse, eu entendo que essa família não tem condições de cuidar e que esse vínculo, para ser restabelecido, levaria muito mais tempo e que nesse período até um possível restabelecimento de vínculo, essa pessoa idosa ficaria vulnerável se ficasse sob os cuidados dessa família, nessas condições. Então, tirando essa exceção, eu quero falar dessa família capaz de cuidar, mas despreparada para o cuidado. E essa família precisa de ajuda. Não é? Ela pode vir a ser uma boa cuidadora se ela for preparada e educada para isso. E aí que eu entendo como fundamental o papel que o Ministério Público pode exercer. A Política Nacional do Idoso trata da mesma forma com essa questão. Artigo 3º, né, vai falar, na mesma ordem, família, sociedade e o Estado tem o dever de assegurar ao idoso todos os direitos, e aí fala também numa ordem não aleatória, uma ordem baseada, de novo, na assistência subsidiária do Estado, onde, primeiro, a família cuida, se a família não cuidar, a sociedade cuida, e a gente sabe, em se tratando de ILPI, por exemplo, que era o tema que vocês estavam conversando antes do início, nós bem sabemos que hoje não existe no Brasil as ILPIs públicas. O que nós temos hoje são ILPIs, não é? Formadas por iniciativa da sociedade civil organizada com convênios com o poder público, ou seja, exercendo esse papel público, mas nós não temos estrutura pública ou know-how público de LPI. O que nós temos são esses convênios firmados entre a sociedade e o poder público, que custeia o trabalho, parte do trabalho da sociedade. Então, se a gente for pensar, é a família, a sociedade, depois o Estado. Mas mesmo o Estado, quando ele cuida, ele não faz esse cuidado direto, ele subsidia o cuidado através da sociedade. Então, quando a família não cuida, a sociedade cuida, e aí a sociedade não cuida sozinha, ela conta, às vezes, com apoio não total, porque nós sabemos que as ILPIs não são, mesmo as conveniadas, elas não suportam só com os repasses públicos o seu custeio total. Ainda assim, elas precisam de outras formas, fundos e outras doações e outras formas de manutenção. Mas, enfim, então o Estado ele vem sempre com essa característica, se nós pensarmos também nas instituições de longa permanência. Aí vem o Estatuto do Idoso, né? Que fala também nessa ordem e inclui a comunidade, quer dizer, ele aproxima, ele faz um recorte da sociedade, trazendo para perto a sociedade, que é a comunidade, que é aquela sociedade mais próxima, que é aquele vizinho, que é aquela pessoa que tem alguma relação, algum vínculo, algum amigo. Então, mais uma vez, nós deixamos o Estado lá para o final. Então, vem a família, depois a comunidade, a sociedade e subsidiariamente, no que couber, o Estado através do poder público. E na mesma ordem de cuidado. E aí vem no parágrafo único, eu falo o seguinte, que o artigo 3º, como o curso de gerontologia, ele não é jurídico, ele é multidisciplinar, e na maioria das vezes eu nem tenho advogado, porque essa área do direito é uma área, infelizmente, pouco procurada, eu tenho muitos profissionais de outras áreas, tanto das áreas sociais, humanas, como até de áreas da saúde. E eu sempre falo, então, como eu não estou falando para advogados, né, para profissionais do direito, eu falo o seguinte, que o artigo 3º é um grande coringa, artigo 3º e artigo 10º, se não souber, é aquele que tem quase tudo para um bom argumento, porque em algum momento essa previsão legal, ela é muito completa e ela pode ajudar. E eu só dou ênfase ao parágrafo único no que ele diz, atendimento preferencial imediato e individualizado. Depois eu vou explicar por que eu uso esse individualizado aqui. Junto aos órgãos públicos e privados, prestadores de serviço à população. Depois, no inciso 2º, preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas. Então, isso está na lei, a gente precisa, talvez, cobrar mais a
veracidade do que está na lei, a eficiência, né, através das políticas públicas para que elas realmente aconteçam dentro desse contexto. Aí depois, o inciso 4º, diz viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso com as demais gerações, que também é uma questão relevante aqui para o nosso tema de hoje. E 5, inciso 5º, priorização do atendimento do idoso pela própria família. Não bastando tudo que a gente já viu, ainda tem isso aqui, em detrimento do atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência. E aí, é lógico que a gente tem um entendimento ampliado, porque aqui não é só condição financeira, né? A questão aqui, voltando às exceções, na ressalva que eu já fiz, nós temos aqui situações extremamente importantes. Eu acredito que todo mundo que está aqui hoje, até mais do que eu, teria um exemplo para dar de uma família nociva dentro do ambiente do Ministério Público. Então, existem inúmeros casos, não é? De situações de famílias sem a mínima condição para o cuidado. Sem a mínima condição para o cuidado. Mas nós não vamos tratar dessas exceções hoje, sim daquelas que podem cuidar se forem orientadas para isso. Continuando no artigo 3º, o que eu acho muito interessante é, no inciso 6º, a capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia e na prestação de serviço aos idosos. Então, eu entendo assim, geriatria e gerontologia, ok, isso a gente já entendeu, né? Então, assim, sempre vai ter essa capacitação. Mas parece que fica esquecido essa terceira parte da oração, né? Na prestação de serviço aos idosos. E a gente precisa de reciclagem, de educação para esse público, né? Que vai prestar serviço às pessoas idosas, que precisa estar preparado para isso. E aí nós temos uma gama de profissionais que atua, né, no atendimento à pessoa idosa, mas não tem preparo nenhum. Desde o motorista do ônibus até o policial militar, né? O profissional do SAMU, que vai atender, o profissional que recebe no hospital. Então, são profissionais despreparados, né? Não educados e não orientados. E aqui eu estou falando numa educação, obviamente, de adultos, andragógica, voltada para essa questão. Eles não estão preparados para isso. Eles não estão, desde o motorista do ônibus que arranca com o carro dele na hora que o idoso acabou de entrar, até aquele que sequer sabe que o idoso tem direito de ultrapassar a catraca, que a gratuidade de transporte dele não significa que ele tem que andar na frente como se ele fosse um caronista, né? Então, são várias questões nessa terceira parte do inciso que eu acho que mereciam um melhor destaque e, principalmente, melhor efetivação dentro das políticas públicas. Depois, o inciso 7º, que fala do estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações de caráter educativo, também. Então, o que eu proponho, né, que hoje eu quero tratar um pouco, eu acho que é isso. Quando eu falo que, à medida que o Ministério Público pode referendar as ações que são feitas, os acordos familiares que são formulados pelos CREAs, isso também é uma forma de educação. Porque não adianta o CREAS chegar, fazer todo um trabalho, uma abordagem, chamar a família, criar uma planilha, falar assim, olha, você é o filho que vai levar o médico, você é o filho que vai fazer a limpeza da casa, você é o filho que vai fazer o supermercado, você é o filho que vai levar o idoso na fisioterapia. E todo mundo assina e sai dali e não acontece nada. E o que é para ser uma informação vira uma ideia completamente equivocada de que aquilo ali não tem valor nenhum, de que aquilo ali não serve para nada, e essa desinformação é muito multiplicada, infelizmente. Então, as pessoas falam, estive lá, não aconteceu nada. Então, e é isso que eu considero que a força do Ministério Público poderia ser mais utilizada justamente para trazer essa característica, né? Trazer essa importância da responsabilidade que esses filhos, esses familiares, filhos, netos, enfim,
tem em relação a esses acordos formais que são importantíssimos para essa estrutura social do cuidado. Garantia, inciso 7º, garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais. Então, o idoso ele tem direito às assistências tanto de saúde social, e a garantia disso está no artigo 3º, e também é uma situação que a gente percebe que muitas vezes falta, né? Ou porque ele não consegue acesso, ou porque ele tem grande dificuldade nesse acesso. Então, existe teoricamente o acesso, mas na prática esse acesso é muito dificultoso, e ele acaba sendo desestimulado a buscar esses serviços, que são serviços importantíssimos de proteção. Aí, eu pulo para o artigo 11, nem vou ler o artigo 11, mas ele deixa claro, já na questão dos alimentos, a atuação do Ministério Público nas transações relativas a alimentos. Então, é só o artigo 13 que me importa aqui, e aí é aquela questão de ampliar o conceito de alimentos, que isso não é uma situação muito nova, é bem antiga, a gente sabe a amplitude, principalmente em relação às pessoas idosas, que o alimento ele tem aquele conceito amplíssimo, tão importante para essa demanda, né, do envelhecimento. Então, o alimento, ele não só é o alimento, como é o cuidado, e às vezes o idoso ele tem uma relação de codependência com esse familiar. Então, se nós formos pensar que ele não tem a necessidade do alimento, ele tem até uma renda, que às vezes o familiar é que usa dessa renda, mas ele precisa da assistência funcional, ele precisa de alguém que faça companhia, de alguém que faça as compras, ele precisa de alguém que leve ao médico, ele precisa de tudo isso, e aí eu vou usar uma outra previsão legal da também atuação do Ministério Público. Aí o artigo 33 fala da assistência social de forma articulada, e eu estou usando isso aqui só para fazer a conexão entre a assistência social e o Ministério Público. E as medidas de proteção ao idoso previstas nessa lei poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente e levarão em conta os fins sociais a que se destinam e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Então, assim, é muito interessante que a gente pense, e eu sei que o Ministério Público também pensa da mesma maneira. Eu tenho uma ótima relação com as promotoras de justiça aqui da minha região, e são todas mulheres, por isso que eu falo no feminino, porque aqui, no idoso, são todas mulheres, e nós temos uma preocupação muito grande em verificar qual é o objetivo. Quer dizer, o objetivo é separar essa família. Às vezes um filho, que a gente sabe que ele é um expropriador, é um abusador, a função é, num primeiro momento, separar essa família, mas aí o idoso não quer. O idoso fala, se for para isso, nem entra aqui, quer dizer, não quer uma assistência nem social, nem jurídica, nenhum tipo de atuação, porque o objetivo daquela pessoa não é a separação. Ela quer praticamente um milagre, ela quer que a gente transforme, seja o serviço que for, transforme aquele filho ou aquela filha. Às vezes isso não é possível, mas às vezes, com a orientação adequada, isso pode acontecer de uma forma gradativa. É possível uma melhoria nessa relação e tentar chegar mais próximo, não ao ideal, mas a uma realidade mais respeitosa e mais digna para essa pessoa idosa e para a sua família, porque apesar do entendimento ser sempre individual, não adianta esquecer o contexto. Essa pessoa idosa que a gente tenta proteger, ela está inserida num contexto familiar e ela não quer ser separada desse contexto familiar. Ela entende as dificuldades daquela sua família. Então, de novo, não estou falando daquela exceção, né, numa situação mais de abuso maior e já consolidado, mas eu estou falando das famílias reais, das famílias falíveis, das famílias conflituosas, ou seja, das nossas famílias, das famílias normais, que não são perfeitas mesmo, e que as relações perpassam por vários conflitos, né? Bom, aí, passando por isso, a gente fala que a política de atendimento ao idoso,
ela se faz por um conjunto articulado de ações. Então, se nós podemos convocar União, estados, municípios, Distrito Federal, se a gente pode convocar forças que nos ajudem a transformar essa missão, que não é fácil, essa missão efetiva, eficiente, válida, por que não? Essa previsão legal também considero muito importante, porque fala, no artigo 47, em continuidade, fala dos serviços especiais de prevenção e atendimento às vítimas de negligência, maus tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão. E aí nós temos cada município, cada estado, principalmente, né, tem uma estrutura para esses serviços, às vezes diferenciada. São parcerias com ONGs, são parcerias com associações, parcerias com a OAB, e, além disso, os serviços oferecidos pelos municípios através dos CRAS e dos CREAS, além dos outros serviços de referência, centros de referência, casas de referência da pessoa idosa, enfim, outros serviços que também oferecem a mesma estrutura ou estruturas semelhantes. Aí vem o Ministério Público, artigo 73. As funções do Ministério Público previstas nessa lei serão exercidas nos termos da respectiva lei orgânica. Tudo bem. Só que aí vem o 74 e fala assim, compete ao Ministério Público. Falei, gente, nem vou repetir. É tudo. Tudo, absolutamente tudo. Eu fico imaginando se eu fosse do Ministério Público e em 2003 lesse isso aqui, o artigo 74, falei, nossa, tudo, né? Só houve ampliação de competência. Então, o Estatuto do Idoso, ele trouxe ampliação de competência, mas ele não trouxe ampliação de estrutura. E quando ele joga para a lei orgânica, que é a anterior, ele joga ainda para uma situação que também, hoje, não tem uma estrutura para fazer tudo, só o artigo 74, né, gente? Só o artigo 74 já tem ali uma série, instaurar inquérito, promover, acompanhar, não, é tudo. Tudo. Eu nem vou fazer a leitura do 74, porque vocês podem tudo. Não tem algo aqui que vocês não possam fazer. A questão é como fazer tudo isso. Né? São tantas atribuições, como fazer tudo isso? E aí vem lá o que eu acho muito importante, que é o 10, que fala assim, o inciso 10º, que fala referendar transações envolvendo interesses e direitos dos idosos previstos nessa lei. Isso é muito legal, porque amplia, né? Amplia o artigo 13. Então, o artigo 13 ele é específico para alimentos, mas quando vem no artigo 74, no inciso 10, quando ele fala de referendar transações, ou seja, qualquer transação que seja, obviamente, né, de interesse e relacionada a interesse ou direitos das pessoas idosas. Então, aí vem uma questão importante, porque eu entendo que para cumprir todos esses papéis estabelecidos no artigo 74, e mais ainda, né, levando em consideração tudo que já está especificado na lei orgânica, é preciso ter estrutura. Porque o artigo 74, se nós fizéssemos, a gente poderia marcar um outro dia para fazer só a leitura do 74, para falar tudo que tem de social no 74. Porque aí a gente vai entender que é praticamente trazer o Ministério Público para uma questão de assistência social. Porque aqui não é só jurídico. É muito mais, a tutela aqui, ela é jurídica, obviamente, mas ela também tem todo um lado, né, que envolve assistência social. E, para isso, a gente precisa ter estrutura. Né? Então, todas essas questões jurídicas não são um problema, mas tudo que envolve família, eu tenho que trazer para o contexto social também. Não dá mais para fazer nada que não seja interligado e conectado, sob o ponto de vista do todo, né? A visão holística que a gente tem daquela pessoa que eu quero proteger. Bom, e aí, já estou partindo para o final, mas conflitos familiares, porque o que eu percebi aqui no começo, quando eu comecei essa consultoria,
eu percebi que acontecia o seguinte: o relato dos profissionais multidisciplinares do CREAS, eles diziam assim: mas todas as denúncias que nós encaminhamos para o Ministério Público voltam porque é conflito familiar. Eu falei, tudo bem. São denúncias que nasceram como conflito familiar, porque o CREAS é porta aberta. Então, as pessoas procuram o CREAS para falar de violação de direitos. Elas conhecem, é uma referência para elas. Então, elas vêm com uma narrativa de conflito familiar, sim, mas nasceu conflito familiar. Só que esse conflito familiar, ele já se transformou muitas vezes, na maioria das vezes, quando se chega para uma denúncia, nessa porta aberta que é o CREAS ou o CRAS, que depois encaminha para o CREAS, já chega como direito violado. Então, nasceu como conflito familiar, mas depois se torna direito violado. Mas o que acontecia? Havia uma grande dificuldade dos profissionais multidisciplinares que faziam esse atendimento, já que eles não são da área jurídica, de detectar o direito violado para mapear isso, registrar essa informação e encaminhar para o Ministério Público como direito violado. Então, o que acontecia? No começo, chegava lá, um conflito familiar, volta, esse é assunto social. Então, não é assunto do Ministério Público, é social. Nasceu social, mas se tornou, na verdade, uma questão do Ministério Público a partir do momento que aquele conflito familiar se transformou em abuso de direito. E aí é que essa questão, o que faltava, o que eu acho que falta, e digo isso porque já atuei em outros CREAS, o que falta é justamente essa conexão, talvez pré-formulada, para que a linguagem fosse adequada, para que se detectasse já a vulnerabilidade e a questão jurídica ali, para que isso fosse encaminhado já de uma forma onde fosse fácil perceber a violação de direitos. Ou seja, o conflito familiar é a origem, mas logo depois do conflito familiar surgiu, né, já a vulnerabilidade, o abuso de direito, e aí nós temos aí todos esses campeões que nós conhecemos da violência, que são os autores, são sempre os familiares e os mais próximos. E aí nós temos outros retratos, a violência de gênero, onde a violência é mais praticada contra mulheres idosas e os agressores são familiares homens. Então, nós temos aí uma série de desdobramentos. Mas, obviamente, a gente tem registros muito reais e muito concretos que demonstram que os maiores abusos de direitos, as vulnerabilidades que esses idosos têm é em relação aos abusos cometidos em relação aos direitos violados são praticados contra familiares e familiares próximos. Né? Então, nasceu como conflito familiar, mas se desenvolveu como violação de direitos. E é aí que é uma questão interessante, porque se isso volta, né, se essa narrativa ela não é interpretada, porque existe uma incapacidade, às vezes, da equipe em formular isso num registro mais efetivo, o que vai acontecer é muito simples. Então, a pessoa ela está sofrendo uma violação de direitos, ela faz uma reclamação primeiro no CREAS, o CREAS faz um registro, esse registro é ineficiente, vai para o Ministério Público, o Ministério Público verifica uma ineficiência e justamente por essa ineficiência, ele às vezes devolve isso como conflito de direitos, o idoso continua sofrendo aquela violação e depois até que um dia chega o mesmo caso no Ministério Público, só que leva mais tempo. Então, vai chegar no Ministério Público de qualquer maneira. É uma questão de tempo. A gente vai atender primeiro, a gente vai atender depois. Mas se é uma situação de abuso de direito, mais cedo ou mais tarde, a última porta, ou às vezes não a última, depende, né, do conhecimento que esse idoso tem sobre seus próprios direitos, mas efetivamente vai chegar. E quanto mais tarde chega no Ministério Público, pior é, porque às vezes a situação já está muito difícil, e aí a única situação é o afastamento desse grupo familiar. E aí a institucionalização do idoso, ou uma outra forma, e a gente não tem muitas outras formas, hoje a gente tem basicamente duas. Né? A gente não tem muitas opções. Então, ou o idoso ele fica com a família, se ele precisa de cuidados, ele não pode mais ficar sozinho,
ou se a família não tem condição de cuidar e ela efetivamente é nociva, é a institucionalização, ou o idoso ficar sozinho, se for essa a opção dele. Nós não temos muitos serviços alternativos, isso vai ser construído, né? Formas alternativas de residência, residências múltiplas, outras coisas que a Europa, já mais envelhecida do que o Brasil, já desenvolveram, mas aqui a gente tem poucas opções. Então, ou o idoso está com a família, ou ele está sozinho, se a família é mais nociva do que assistente, ou ele está institucionalizado. Não? Então, o que nós precisamos, o que eu chamo atenção para essa reflexão? Que esses conflitos familiares, eles geram violação de direitos. Quanto antes a gente perceber isso, antes a gente pode atuar, e quanto antes a atuação acontece, eu talvez evite uma situação pior, que essa não é remediável, que é essa situação, quando eu tenho violação de direitos, que geralmente começa assim, né? A agressão começa, a agressão verbal, aí eu venho com um abuso financeiro, aí eu venho com agressões físicas, depois eu tenho um abandono paralelo a isso tudo, então a pessoa não mora junto, não dá assistência, ainda abusa financeiramente, mas dependendo do momento em que a gente chega para atuar, esse vínculo familiar ele está tão destruído que não tem como. Tá? Então, o que eu acho importante é quando a gente consegue perceber a falência dessa família no começo, porque talvez, nesse começo, a atuação social através dos CREAs, que são um exemplo que eu estou dando, mas poderia ser outro também, outras formas de articulação. Quando a gente chega com isso no começo, a gente consegue, através de medidas muito claras de orientação e também de termos de acordo, e sim, preciso que sejam referendados pelo Ministério Público, eu consigo educar essa família, posicionar essa família no seu papel original, sistêmico, de cuidado. E é lógico que o poder público, através das políticas públicas, vai ter que assistir essa família, ela não pode ficar sozinha nesse cuidado, porque às vezes eu preciso assistir a família para que ela assista o idoso. Aí nós temos programas, idoso no domicílio, que é o ID, ou cuidador de idosos, programas que o governo já tem desenvolvido para melhorar e para tirar um pouco o excesso da carga das famílias que são cada vez menores. Então, nós temos estruturas familiares menores. Às vezes, os filhos até querem cuidar, mas eles não têm condições, ou são sozinhos, ou têm um filho só, é pré-morto, não tem filho. Então, tem uma série de situações, não é? Então, essas famílias típicas contemporâneas são famílias menores, com menos membros. Na maioria das vezes, são famílias que não têm uma questão financeira linear. Às vezes, você tem um membro que está um pouco melhor, o outro que está muito ruim. Então, você não tem... Né? Então, tanto que a gente fala daquela família bumerangue, que é a família que volta para a casa dos idosos. Né? Ela voltou para a casa dos idosos, para o quarto, o filho casado volta para o quarto de solteiro dele, quando volta, quando não quer ocupar o quarto dos pais, né? Mas enfim, quando ele volta para o quarto dele, só que ele vem acompanhado da família, da primeira, da segunda, terceira mulher, às vezes dos filhos, dos enteados, e ele vem nessa família bumerangue que tem sido muito estudada, principalmente na Inglaterra, essas características dessa relação de codependência. Mas, então, só para concluir, nós temos que diferenciar as famílias incapazes de cuidar, porque aí eu tenho que buscar outra alternativa, institucionalização, outros tipos de atendimento, às vezes atender o idoso na própria residência deles, mas com outro tipo de assistência, né, com programas próprios para isso. Então, não é o nosso caso de hoje, mas nós temos também essas famílias que precisam de orientação para aprender a cuidar. Precisam reconhecer o envelhecimento daquele seu membro, reconhecer que, às vezes, a atitude daquele membro familiar é uma atitude de uma pessoa que já está demenciando. E, às vezes, eu escuto muito o familiar falar assim, quer aparecer, está fazendo isso porque quer aparecer, porque não quer... porque é teimoso, é difícil. Bom, difícil e teimoso, se sempre foi, vai continuar sendo. Nós temos essa característica dentro da envelhecência. Mas essa é uma questão normal. A gente não está aqui para estigmatizar aquele idoso bonzinho, de suspensório, não é? Com aquela
floquinho, eu falo, que é aquela pessoa assim, a fofinha. Não é isso, a gente está aqui para entender aquele idoso cidadão, falível. Então, essas famílias precisam de orientação para ter fortalecimento de vínculos, capacitação articulada. Então, antes que o pior aconteça, é preciso ter essa interferência. E aí, um exemplo que eu dou, né? Nós teríamos outros, mas um exemplo que eu dou é o bom trabalho que o CREAS pode fazer em conjunto com o Ministério Público, muito além do que os relatórios sociais que eles fazem. Então, eu entendo que o Ministério Público pode usar melhor dessa estrutura, e à medida que ele usar melhor, essa estrutura também tem que melhorar. Porque quanto mais demandada essa estrutura mais ela tem que melhorar para atender essa demanda. Porque é isso que nós temos hoje. Então, esses centros de referência, essas unidades públicas de assistência social, no caso, né, a referência especializada é o CREAS, então, elas são importantes, porque, primeiro, são muito conhecidas da sociedade, a sociedade tem isso como referência quando precisa de refúgio, quando precisa de apoio, precisa de socorro, sabe onde buscar. E qualquer tipo de situação que trate de violência, ou em relação à idade, ou em relação à deficiência, à vulnerabilidade, carência, então eu posso ter uma pessoa com menos de 60 anos, mas que precise desse cuidado. Então, no CREAS, eles têm esse acesso. O que eu percebo é que eles têm uma estrutura muito boa. E o que eu percebi quando fiz um trabalho de assessoria para os CREAS daqui? Eu percebi que quando a gente chamava a família nos CREAS, porque essas famílias já são assistidas, principalmente pelos assistentes sociais. Então, eles já conhecem, eles sabem as características dessas pessoas, sabem quem pode ajudar no quê. E se fazia um documento com toda a assistência, com uma divisão entre esses membros familiares, incluindo outras gerações. Então, a gente pode incluir netos, bisnetos, dependendo da idade da pessoa. Então, sobrinhos, família, num conceito aí, diria, amplo, e não amplíssimo, mas amplo, né? Estendido. Então, quando o CREAS chama essa família para a responsabilidade, e aí ele pode fazer esses termos, e esses termos têm que ser bem feitos, nem todo o CREAS está preparado para fazer isso, mas todos os CREAS têm jurídico, então é uma questão de se conectar com essa realidade, é possível ter um bom resultado, uma boa abordagem, e, obviamente, cada promotor de justiça, dentro da sua atuação, vai apresentar ou vai ajudar a essa estrutura a se organizar para atender essa situação, de tal forma que essa situação não vai voltar no final para o Ministério Público. Ela já é resolvida na origem. Então, logo depois que o conflito familiar gerou a vulnerabilidade, a atuação do CREAS pode ser muito fortalecida pelo Ministério Público. E existe uma contrapartida muito boa, que é o Ministério Público tirar da sua demanda o que é social. Porque aí o Ministério Público pode realmente se concentrar no que é jurídico. Então, se eu consigo, né, estruturar essas famílias para que o social não vire violação de direitos numa situação em que o vínculo está já completamente rompido, eu acabo organizando melhor o fluxo que vai ao Ministério Público. Eu não preciso que o Ministério Público fique o tempo todo fazendo uma pré-seleção, porque essa seleção ela já aconteceu nessa conexão de origem. Então, só vai haver continuidade nisso quando houver um desrespeito a esse termo, a essa assistência, ou quando isso não for suficiente para aquela família receber a orientação necessária e se perceber que, efetivamente, essa violação de direitos precisa de uma atuação muito mais intensa do Ministério Público. Então, o Ministério Público, em conjunto com o CREAS, pode ser muito mais, né? O CREAS pode ser muito mais do que oferecer os relatórios sociais. Ele pode apresentar muito mais do que só a constatação dos conflitos familiares. Porque lá eles têm atendimento multidisciplinar. Isso também pode gerar um conhecimento maior da capacidade ou não daquelas famílias em cuidar e como elas podem
auxiliar aquela pessoa idosa, ainda que seja uma assistência que eu chamo de híbrida. Então, é aquele idoso que, por exemplo, ele passa o dia no centro-dia do município, mas à noite ele vai para a casa da família porque tem uma pessoa que possa cuidar dele. Então, durante o dia, quando a família está trabalhando, ele fica, por exemplo, num centro-dia, se ele tiver alguma dificuldade, alguma incapacidade funcional, e ele não pode ficar sozinho. Então, ele não está institucionalizado, mas ele tem o apoio do município. Então, ele vai para um centro-dia, mas durante 6 horas da tarde, ele é levado para a casa do familiar, ele mantém o vínculo com a família, ele mantém o vínculo com os netos. Então, essa assistência híbrida também é muito interessante. O atendimento de famílias que precisam de orientação para cuidar dos seus membros idosos, ou seja, é um atendimento holístico, ele é um atendimento que tem o centro, né, no individual, mas ele pensa também no entorno, porque senão o idoso, às vezes, ele não quer nem denunciar. Se ele entende que ele vai ser protegido, mas isso significa necessariamente a segregação total da sua família, ele não quer absolutamente nada, ele prefere continuar sendo violado e desrespeitado, mas ele quer continuar ali. Então, essa relação também, às vezes, passa pela incapacidade que ele tem em perceber o quanto ele é vítima, né? E aí a gente tem aí uma questão que é muito mais psicológica e profunda, que é a negação. Como é difícil para alguém, e aí eu vejo que isso não é comum só para as pessoas idosas, mas como é difícil para a gente perceber ou reconhecer quando um membro da nossa família ele é um abusador, por exemplo. Então, não é diferente com a pessoa idosa, muito pelo contrário. Principalmente porque os abusadores das pessoas idosas são os seus filhos. Então, essa relação, a negação ainda vem muito ligada a toda essa questão, né? Porque geralmente aquele que está causando todo o mal é também o filho. Então, aí a gente cai em todo aquele conflito. E efetivamente a gente não vai ajudar, porque se eu tiver que optar, se a maioria dos idosos que eu conheço, se eu falar assim, bom, então o que você quer? Esse idoso ele vai escolher ficar sendo agredido. Então, eu preciso encontrar uma alternativa que eu trate o idoso e trate a sua família também. E se o Ministério Público ele pode fazer isso antes de chegar na violação de direitos, um dos caminhos pode ser o CREAS. Um CREAS bem articulado, bem preparado, bem equipado. E o CREAS, quanto mais demandado, mais será preparado e equipado. Quanto menos demandado, menos preparado e equipado. Né? É questão mesmo de demanda, de registro de demanda, e tudo no CREAS é centralizado através de informações registradas ao Ministério, então também recurso público vem à medida que a demanda aumenta. As famílias precisam de treinamento para cuidar. A grande verdade é essa. Nenhuma família está preparada para o cuidado. Nenhuma família está. E se a gente não quer institucionalizar todos os idosos, nós estamos vivendo num momento em que a gente tem CID de violência, né, gente? Nós estamos vivendo uma epidemia, uma pandemia de Covid, uma epidemia de violência. Nós temos a violência com notificação compulsória para vigilância epidemiológica. Epidemia, com CID e tudo mais. Então, a gente está vivendo uma epidemia, a gente está conseguindo controlar a dengue, mas a gente não consegue controlar a violência contra a pessoa idosa praticada pelo seu familiar. Então, essa situação é assim, essas famílias, elas precisam, porque senão a nossa estrutura não dá conta. A gente não tem ILPI para todo mundo, a gente não tem política pública e recurso para todo mundo, e a gente não tem Ministério Público para todo mundo. Eu sei que vocês costumam fazer milagres, às vezes, né? Aqui na minha região, eu sei que eu estou falando para a gente do Brasil todo, mas aqui na minha região, as promotoras, elas cumulam civil, né? Acumulam um monte de coisa. Então, aqui, né, e é uma cidade grande, uma cidade de referência, elas cumulam outras atribuições além do Ministério Público do Idoso. E como é que isso se coloca na prática, né? A gente precisa organizar melhor esse fluxo ao que chega até o Ministério Público. Eu entendo dessa forma, porque isso, se o nosso objetivo é atender o idoso, é a melhor forma, é a mais eficiente.
o que chega no Ministério Público consegue ser atendido, porque se eu começar a levar tudo, é igual a delegacia do idoso. Eu tenho um contato com um delegado do idoso que atua na delegacia do idoso, que ele falou para mim assim, tem hora que chega aqui gente que eu falo que é assistência social, mas eu não posso deixar de receber. Mas o tempo todo eu percebo o quanto nós temos a questão social envolvida. E hoje a questão social está em tudo mesmo. O envelhecimento, ele é um processo social, antes de mais nada, não é? Então, as famílias brasileiras não estão preparadas para o envelhecimento, nem para o próprio, muito mais para o do outro. E todas as nossas estruturas são nucleares, e são assim também. Nós repetimos o que nós estamos percebendo nas nossas famílias, nas estruturas, porque hoje, se a gente for pensar em orçamento, a gente tem já vários estados que têm mais idosos que criança, mas vejam os orçamentos. Hoje a gente ainda tem a lei de diretrizes e bases da educação como muito maior. Em termos de recursos, não tem. A educação básica, a educação primária tem mais recursos do que qualquer política pública para idoso. Só que a nossa população envelheceu. E a gente continua, não que a educação não mereça isso, mas a população de educação básica, educação infantil, diminuiu. Agora a gente não é mais uma pirâmide, a gente é um pote. Só que a gente continua demandando um recurso, né, atribuindo um recurso enorme para a educação de base, não pensando na educação de adultos, que também é um erro gigantesco, e não definindo orçamento maior para assistência social. E o resultado é esse que a gente está vendo aí. Chega no final do ano, todos os municípios que eu conheço ficam fazendo capacitação para a rede pública, porque tem que dar conta de gastar o dinheiro todo da educação e não dar conta disso. Enquanto isso, falta na assistência social. Né? Falta muito. No meio do ano já acabou o dinheiro da assistência social. Bom, enfim. Os termos referendados pelo MP podem ajudar a fortalecer a credibilidade das orientações passadas nos CREAs. Podem criar um fluxo interessante em relação às múltiplas tarefas do MP, pessoa idosa e outros. A família orientada e assistida é uma família mais responsável. A pessoa idosa assistida é menos vulnerável. Então, eu entendo que a gente pode melhorar esse fluxo de demanda se houver uma articulação mais adequada com as estruturas e os equipamentos públicos que são disponíveis. Não são muitos, mas podem ser muito eficientes se bem utilizados. É isso, gente. Queria agradecer e fico à disposição para qualquer posicionamento, argumentação, enfim. Deixei os meus contatos, porque se vocês quiserem mais alguma coisa, se a gente quiser combinar um outro dia, enfim, eu fico à disposição de vocês. Muito obrigada. Obrigada, doutora Pérola. Foi muito interessante a sua abordagem. Ela nos faz crer cada vez mais de que precisamos concentrar e trabalhar em conjunto com todos os órgãos que tenham a atribuição para o atendimento e a garantia de direitos das pessoas idosas. Né? Fiquei muito satisfeita em ouvi-la, tenho certeza, vou abrir a palavra aqui aos colegas. Quero lhe dizer que aprendi também muita coisa, principalmente o incentivo, né, a fortalecermos aos centros de referência, né, porque certamente esse pré-trabalho, esse trabalho original que é feito nos CREAs, podem contribuir muito para o desafogamento, vamos chamar assim, né, das estruturas internas do Ministério Público e, ao mesmo tempo, contribui digamos, esse fluxo, né, bem ordenado, bem organizado, traz benefícios, inclusive de fortalecimento para esses dois interlocutores, né,
os CREAs e Ministério Público. Muito obrigada, doutora Pérola. Eu abro a palavra, então, às colegas e aos colegas. O Vitor já está com a mão. O Vitor já estava com a mão levantada. Eu não sei onde é que eu levanto a mão. Aí depois, então, depois do Vitor, se não tiver mais ninguém, eu falo. Tá bem. Vitor, então a palavra é sua. Pois não, obrigado. É aqui embaixo, Cristiane, no Reactions. Aqui, pelo menos no meu inglês, tá Reactions, você um clica, tá Raise bonequinho Hand. sorrindo. Exato. Bom, boa noite a todos e a todas. A doutora Pérola, a doutora Melissa, enfim, é um prazer ouvi-la, parabenizar pela sua manifestação. Ela foi muito provocativa para mim, no sentido de que muita coisa eu já pensava nisso, eu já tenho essa preocupação que a senhora traz, é uma preocupação minha há bastante tempo, e eu acho que a sua crítica que a senhora faz, que é uma crítica, autocrítica que a gente precisa fazer no Ministério Público mesmo, de reconhecer a juridicidade desses conflitos familiares, do CREAS, não é muito diferente do que acontece com o Disque Sim. Por que eu digo isso? Muitos colegas, especialmente os mais novos do interior, quando recebem uma denúncia do Disque 100, automaticamente requisita a instauração de inquérito policial ou lavratura de TCO. Trata necessariamente aquela denúncia como criminal. E esquece que por trás daquilo há uma parte civil enorme, escondida. E por vezes, é mais importante do que levar o cara para ser deposto perante uma delegacia do idoso ou qualquer delegacia, qualquer DIP. E eu tenho tentado conversar com esses colegas justamente para ver esse lado civil, porque caso clássico de estelionato de banco, né, do cara pegar o cartão, enfim, filho, neto pegar o cartão, usar o cartão pelo idoso, sumir com dinheiro, enfim. Em muitos casos, colegas me diziam, Vitória, eu fui fazer audiência criminal, quem levou o idoso para depor foi justamente o acusado, o réu. Na minha frente criminal, o réu estava acompanhado da vítima. Por quê? Porque nada foi feito na área civil. Absolutamente nada, a gente não se preocupou com essa parte civil. Então, a sua exposição foi justamente, para mim, nesse sentido, foi dizer, realmente, a gente precisa repensar essas notícias de fato que chegam para a gente, com esse outro olhar, né? Muito mais rente, né, ao que está por trás. Né? E aí, se for o caso, como a senhora disse, tentar fazer acordos, muitos ministérios públicos já têm núcleos de conciliação, de mediação, de restaurações familiares, de círculo de paz. Me parece que a gente precisa realmente de estrutura e investir nesse lado. Então, meus parabéns por isso. Tudo isso, desculpa, foi muita coisa que a senhora me falou, tem muita coisa na minha cabeça, mas a pergunta, na verdade, que eu tenho é uma outra. A senhora falou do CREAS como esse instrumento, né? Esse instrumento de defesa de direitos. A senhora falou da epidemia de violência, eu acabei de ver os dados da Ouvidoria Nacional de janeiro a maio, até publiquei no meu Instagram, fiquei assustado. Os primeiros dados desse ano de 2021 colocam a violência do idoso como segunda no ranking. Diz que 100 está acima de violência contra a mulher. Só está perdendo para a criança. E que não está perdendo nada porque não é um lugar honroso, né? Em primeiro lugar, criança e adolescente, em segundo lugar, idoso. Diz que 100 até acima de mulher. A violência de gênero, a violência do idoso está em segundo lugar. E eu não vejo estados, municípios se preocupando com prevenções, se preocupando com políticas massivas, como tem, e tem que ter, de abuso sexual infantil, tem que ter campanhas contra isso, tem que ter campanhas de violência contra a mulher, sim, mas contra idosos a gente não vê, não tem uma articulação, né? E aí quando a gente cobra, e eu estou fazendo isso aqui desde o ano passado, quando a gente cobra uma política, e meus dados, imagina, meus dados é do ano passado, 2020, 2019, 2020, que houve um acréscimo exponencial no Amazonas de violência contra o idoso, dos nossos disques locais, e eu fui cobrar da nossa secretaria, o que eles disseram? Não, a gente faz um projeto idoso ativo, de saúde, a gente faz um projeto do idoso, de conversar com o idoso sobre os direitos dele. Não é só isso. Os nossos poderes da República não sabem o que é isso. Não sabem o CREAS, por exemplo, que a senhora está falando. Não sabem o aparato institucional que eles têm. Então, eu queria saber se a senhora tem alguma luz para nos dar, se tem alguma experiência boa, que a gente possa convidar o poder público, Estado, município, a debater essa prevenção de violência contra o idoso. Porque não é possível, eu não posso só lutar pela parte repressiva, eu não posso só brigar por mais estrutura na delegacia, né, por mais escrivão, por mais delegado, porque vai chegar uma hora
que já ficou agora a violência de gênero. A gente não vai ter mais onde enfiar TCO e IP. Não tem mais. Então, a gente tem que partir para a prevenção, né? Como é que a senhora vê esse CREAS, essa rede, né, como esse mecanismo de prevenção? Essa é a minha pergunta. Parabéns mais uma vez. Doutor, eu vejo o seguinte, a detecção no CREAS, ela acontece muito no começo. Então, se logo no começo, se houver uma conexão maior dessas informações, porque assim, nós sabemos muito bem, como o senhor mesmo deu o exemplo do Disque 100, nós sabemos que a pessoa, quando faz a denúncia, ela faz no Disque 100, aí o Disque 100 às vezes encaminha para o MP, encaminha para o Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa, encaminha para a Delegacia de Polícia, ele faz, né, joga ali, tem a mesma denúncia para vários órgãos. O que eu percebo é que, como o CREAS ele está voltado para assistência social, se ele for preparado, isso é uma questão de treinar esse olhar. Se o Ministério Público, por exemplo, fizer uma parceria para treinar esse olhar, porque eles têm um lado social, que é muito importante para o Ministério Público. Por outro lado, falta para eles essa perfeita visualização do que é violação de direitos. Então, se houver essa conexão e se as equipes multidisciplinares, porque o que eu vejo nos CREAS? Na maioria dos CREAS, sempre tem advogados especialistas em violência contra a mulher. Impressionante, como se existisse só isso. Então, assim, a pessoa tem experiência no quê? Violência contra a mulher. Então, ela sabe toda a estrutura de violência contra a mulher. Ou ela já trabalhou na área de criança e adolescente, então ela conhece também toda a estrutura do CREAS, mas nem sabe, nunca ouviu falar do Estatuto do Idoso. Não sabe, então, detectar quais são os direitos violados. O que eu vejo é assim, a necessidade de conectar, porque a estrutura lá é boa. A estrutura, essa definição que eu peguei do CREAS é a definição que está no próprio Ministério, então é estrutural. Eles têm estrutura. O que eu percebo é assim, cabe, principalmente na temática do idoso, na proteção da pessoa idosa, o que eu vejo é a necessidade de se estabelecer protocolos mais claros de atendimento. Então, assim, quando que eu mando embora e quando que eu percebo que isso daqui é um conflito familiar que já se transformou em violação de direitos e que eu devo tomar uma atitude posterior. Porque é exatamente essa questão. Porque o idoso, o que vai acontecer com ele? Se acontecer como o senhor falou, se a gente levar só para o lado criminal, o que o idoso vai fazer? Ele vai se silenciar. Ele vai negar a ocorrência, ele vai se silenciar e ele vai continuar sofrendo todo tipo, porque aí a gente finge que o problema não existe. Ele nega, não é? Aí não tem atuação do Ministério Público, o CREAS também sai da atuação dele, porque ele negou, e ele vai continuar, porque ele sabe que se ele falar alguma coisa, ele talvez seja separado dos filhos. Então, ele precisa, até para que um dia ele consiga denunciar e levar adiante isso, ele precisa de fortalecimento. Esse idoso, hoje, ele não tem condição de nada, porque ele tem medo de absolutamente tudo. Se a gente pensar que uma pessoa idosa hoje, vamos pensar um idoso com 70 anos hoje, ele viveu um período, se a gente for pensar na educação básica dele, ele viveu um período de palmatória, né, um de 70 hoje, ele viveu um período que existia palmatória na escola. Depois ele cresceu numa ditadura militar, e aí ele envelheceu, ele não sabe, ele não está preparado, ele não foi condicionado a se expressar. E hoje ele tem 70. E hoje ele passou com, assim, os conflitos familiares foram surgindo, hoje começou com um grito, amanhã um desrespeito, amanhã um cala-boca, daqui a pouco o filho está pegando o dinheiro dele, depois está batendo nele e assim por diante. E assim como outras vítimas de violência, o idoso ele também precisa ser treinado para entender que ele é vítima de violência. Às vezes eu vou fazer palestra pela Comissão de Direito do Idoso da OAB, e eu chego no final das palestras, as pessoas idosas me procuram e falam: eu não sabia que xingar era também violência. Então, eu sou vítima de violência há muito tempo. Eu não sabia que pegar meu dinheiro quando eu não quero dar também era violência. Então, eu sou uma vítima de violência. Então, a pessoa, ela precisou daquela fala para se identificar enquanto vítima. E para depois ser fortalecida através de vários trabalhos para ela entender que ela precisa dizer não a esses abusos. Porque, se do contrário, o que vai acontecer? Ela não se percebe vítima, esse abuso vai aumentando, aí ele vai se tornando cada vez mais
forte dentro desse vínculo familiar, mas ele foi tão gradativo, e à medida que o idoso envelhece e se torna mais incapaz do ponto de vista funcional, mais dependente, portanto, e aí essa estrutura, né, esse ciclo de violência, de abuso, ele só vai se perpetuar até a morte. Então, nós sabemos que são poucos casos que são levados, são percebidos a tempo de uma efetiva intervenção. E para que isso aconteça, respondendo especificamente a sua pergunta, eu entendo que esses profissionais eles precisam ter esse olhar preparado. Então, quanto mais próximo o Ministério Público estiver desses profissionais, que são os profissionais que estão na casa das pessoas idosas, que atendem as famílias, mais resultados nós vamos ter. Ok. Elton, você quer falar também? Desculpa, gente, a gata começou aqui numa passação. Oi, Cida, eu não sei se tem gente na minha frente, acho que a Cris queria Não, falar. é você. Não, na minha contagem aqui é você. Ok. Bom, Não, também... desculpa, perdão. É Cristiane. Não, mas não me incomoda, não. Pode falar. Perdão, Delta. Cris. Não, eu aguardo, por favor. Eu estou só preocupada porque a Pérola precisa sair, né? Aí a gente... Eu acho que a gente podia ser Cris e Delton, e aí a gente fechar, não, né? Eu acho que a Luciana também pediu, né? Aqui. Não foi? Não, mas eu desisto. Vamos. Não. Então, pode Pérola... falar, eu tô... deixa eu falar só rapidinho, assim, eu achei sua explanação maravilhosa, assim, aqui no Rio, né, eu sou do Rio de Janeiro, a gente tem, assim, uma boa relação com os CREAs, mas há, sim, uma precariedade, porque há, muitas das vezes, falta de recursos humanos, poucos CREAs, né, e aí começa toda aquela discussão que também já alcançou, inclusive, o Conselho Nacional de Assistência Social, que é justamente a questão do sistema de justiça, o que se pede, o que se deve pedir. Então, eu acho que isso que você acabou de colocar aqui, essa questão do protocolo, que seria muito bacana, e aí, Cida, fica aqui a dica, né, assim, da gente, de repente, pensar em situações, né, para a gente fazer até uma dinâmica um determinado dia, porque o que se deve mandar, porque muitas das vezes até as equipes dos CREAs ficam com raiva do Ministério Público, né, dizendo, poxa, mas isso não é função do CREAS, então há sempre um embate, então a gente costuma, né, essa interlocução que eu acho extremamente importante para que a gente consiga ter esse bom relacionamento e até discutir o que seria meu, o que seria seu, né? E o que a gente tem feito aqui, na verdade, são reuniões justamente também chamando a saúde, e a gente, naquela reunião, a gente estabelece, olha, eu, enquanto promotora de justiça, vou fazer isso, você vai fazer aquilo, aí a gente marca nova reunião, é como se fosse um projeto terapêutico, né, de atendimento, para quê? Um plano de atendimento àquela pessoa, para tirar aquela pessoa da vulnerabilidade. Mas a minha pergunta específica seria a seguinte: muitas das vezes, né, a gente faz aquele acordo, porque você fala muito bem dessa transação, né, do Ministério Público, que eu acho assim, muitas das vezes a gente faz até isso em parceria, a gente fala, olha, a gente vai colocar isso daqui, a gente faz esse termo, e aí, algumas vezes acontece de uma das partes deixarem de cumprir. E aí, para o Ministério Público, é uma dificuldade, porque eles falam, doutor, e agora? O que a gente vai fazer? Né? E aí a gente tem, às vezes, muitas das vezes, assim, a aplicação de uma multa que, de fato, não é o que a gente quer, né? A gente quer dar efetividade a esse cuidado. Então, assim, eu não sei se vocês têm alguma experiência nesse sentido para falar um pouquinho para a gente, que esse, assim, na prática, a gente vivencia, né, algumas situações nesse sentido. Sim, isso é muito interessante, porque as pessoas, todas as instituições, eu acho que estão num momento de desafio, né? Em questão que eu digo de respeitabilidade, porque a nossa sociedade ela está tão deturpada em algumas coisas que se
Imagina uma pessoa que não respeita a própria família, às vezes ela não respeita ninguém, nem o Ministério Público, e eu tenho visto isso também. Então, não respeita isso também. Aí eu entendo pela continuidade e pela adequação disso no caminho, porque isso também é muito exemplar. Então, se a gente, do mesmo jeito que aquela ideia de que nada vai acontecer, de impunidade não pode acontecer, se alguém desrespeita o que ficou combinado, eu acho que tem que ter uma chamada, tentar entender o que aconteceu, e isso o próprio CREAS pode fazer. Mas, se houver um desrespeito, eu acredito pela continuidade, tanto na esfera civil quanto criminal, da ação. Por quê? Porque isso também é muito exemplar. E aí, assim, isso não fica só circunstanciado à família. Quando uma situação dessa acontece, é até engraçado, porque hoje eu não presto mais esse serviço ao CREAS daqui, mas era tão interessante, porque quando uma pessoa se respeitava, todo mundo ficava sabendo, até outras famílias assistidas pelo CREAS falavam, nossa, mas sabia? Foi chamado lá no Ministério Público. Aconteceu isso, quer dizer, as pessoas... E isso é muito importante também, porque é aquela situação, né? A lei, ela tem o seu caráter educativo. Então, a aplicação da lei, ela aqui, se a gente está falando desse país epidêmico de violência, o caráter educativo da lei não é uma questão que a gente possa sequer abrir mão nesse momento. Então, infelizmente, não é o que se objetiva, mas, se for o caso, é importante também ter uma continuidade. Eu acho que a multa é válida, sim, e também uma intimação para prestar esclarecimentos diretamente no Ministério Público, dependendo do grau, isso já resolve também, e se não resolver, né, aí eu entendo que, se possível, tipificar as condutas e dar andamento mesmo, porque é uma situação que também é preciso levar a sério. Eu vejo assim, o Ministério Público, a ter um termo referendado, é muito importante, e a gente também não pode deixar isso ficar banalizado, porque aí a gente cai exatamente no que a gente não quer, que é um desserviço, principalmente no sentido da educação dessa sociedade, que a gente precisa criar um outro comportamento, um outro padrão ético. Então, eu entendo que é importante valorizar esse termo, valorizar a eficiência dele e a importância dele perante essa sociedade. E trazer isso também como relevante para as equipes multidisciplinares, para que elas entendam que elas têm o suporte, né? Então, olha, se você não respeitar isso aqui, porque do mesmo jeito que eles passam por isso, assim, esses termos de acordo, quando eles são feitos, todo mundo assina, mesmo quando não é referendado pelo Ministério Público, eles têm família que respeita, agora tem família que não respeita, e aí a situação precisa realmente ser encaminhada para o Ministério Público, porque senão a gente vai criar essa falsa ilusão de impunidade, que é o que a gente mais precisa trabalhar, para ver se a gente consegue, de alguma forma, trazer um controle para essa epidemia aí. Ok, obrigada, doutora Pérola. Delton? Bom, então, quero agradecer aí a doutora Pérola pela exposição, já dar os parabéns a ela por seu aniversário, e eu vou ser rápido, breve, porque vou respeitar aí a festa que ela tem com os filhos, evidentemente, né? Eu queria voltar um pouquinho ao artigo 3º, porque esse artigo 3º eu também sempre entendi que ele é mal explorado por nós, né, que atuamos com a área do idoso. Me chamou a atenção o fato do seu entendimento, doutora, no sentido de que há uma ordem, né, de preferência ali para cuidados da pessoa idosa. Eu tenho um pouco de dúvida sobre isso, mas eu acho que o caminho é interessante. Mas eu sempre disse o seguinte, que no artigo 3º a gente não pode exigir só da família que cuide, né? E se a gente vai para a rede pública de assistência da saúde, há uma resistência muito forte. Por quê? Porque eles sempre, o próprio Conselho Municipal de Idoso em São Paulo, né? Eu sou procurador de Justiça do Estado de São Paulo, mas
na capital onde eu atuei, sempre houve a insistência de que o responsável maior principal é o Estado. E eu sempre procurei desconstruir esse raciocínio, porque, como a senhora disse, o Estado não dá conta, já não vai dar e já não está dando, né? E eu, brincando, dizia o seguinte: olha, não é possível que a gente tenha uma ILP em cada esquina como se fosse uma padaria, né? Para que o idoso fosse inserido nesses equipamentos. Então, eu faço assim coro ao seu entendimento, mas eu acho que muitas vezes essa construção do artigo 3º precisa um pouco da família, um pouco do Estado, muitas vezes um pouco da família, um pouco da comunidade, e muitas vezes, né, um pouco da comunidade e um pouco do Estado, né? Então, eu acho que dá para a gente fazer um mix com o artigo 3º, para que a gente busque tirar aquele idoso da situação de risco, né? E a nossa atuação só se justifica nessa condição. De fato, as atribuições fixadas lá pelo Estatuto do Idoso são grandes, né? Mas eu queria lembrar o seguinte: o Ministério Público ele tem essa vocação histórica, né, no mundo todo, de tutelar o interesse dos vulneráveis, né? Então, essa vocação histórica o Ministério Público do mundo tem, né? Então, assim, eu acho que a lei é bem-vinda, né? Nós precisamos nos aparelhar, de fato, e fortalecer as famílias. Eu percebo claramente, nos processos em que atuo, que se o familiar puder escapar, né, da responsabilidade, lá pela curatela do idoso que já está demenciado, ou mesmo dos irmãos ou dos parentes para pagar a pensão para aquele idoso, eles escapam. Então, eu acho que esse trabalho o Ministério Público Brasileiro precisa fazer, né, de fortalecer as famílias, né, para que elas entendam o processo de envelhecimento e para que esse envelhecimento cause o mínimo de transtorno possível para todos nós, né, para as famílias, para a comunidade, para o Estado. Então, eu faço só essa provocação, né? Acho que nós que atuamos em primeiro ou em segundo grau, a gente tem esse compromisso, porque não foi uma vez só que eu ouvi. As famílias não existem mais no Brasil, né? Desculpe, eu discordo disso, né? As famílias existem, sim. Elas podem ter sofrido alguma alteração, mas elas continuam existindo, com pouco menos de filhos, né? Muitas vezes a família se resume ao núcleo familiar um pouquinho menor por conta do divórcio, né? Mas eu acho que a gente precisa, né, do Ministério Público Brasileiro fortalecer esse papel da família. Era só isso. Muito obrigado. Eu agradeço, doutor Delton. E eu vou dizer o seguinte: o artigo 3º ele pode ser usado de uma forma muito interessante em equilíbrio com o artigo 9º e o artigo 10º. Então, depende de qual é o argumento. Eu falei do 3º para quando a gente precisa educar essa família para o cuidado, mas sempre levando em consideração que essa família precisa ser assistida para que ela possa oferecer um cuidado qualificado. Agora, não há dúvida a obrigação do Estado. O artigo 9º fala disso claramente, ele fala da obrigação do Estado em primeiro momento, e fala também, no artigo 10º também nós temos isso. Então, esses dois artigos, eles podem ser usados, né, de uma forma muito interessante em conexão com o artigo 3º. Eu gosto de usar o 3º quando a gente precisa orientar a família, porque ele vem numa coerência com a Constituição Federal e com a Política Nacional do Idoso. E quando eu quero, né, quando o meu argumento é voltado para o poder público, eu uso o 9 e o 10. Então, se eu quero chamar a responsabilidade do poder público, eu certamente trabalho nas minhas argumentações com o 9 e o 10. Porque é justamente isso, aí eu vou trazer a responsabilidade do poder público. Ok. Obrigada, doutora Pérola. Colegas, eu acho que nós precisamos encerrar, né? Mesmo porque nós temos aqui o nosso compromisso também com os nossos intérpretes, né? Agradeço em nome de todas e de todos nós, doutora Pérola Melissa, receba aqui abraços do Distrito Federal,
do Rio Grande do Norte, do Amazonas, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Pernambuco, do Pará. Estamos aqui, né, essa nossa união nacional, né, em prol aqui de diálogo, principalmente, né, sobre pessoas com deficiência, e hoje é o Dia da Pessoa Idosa. Antes de encerrar com esses nossos abraços Brasil afora, queremos cantar parabéns para a senhora. Pode ser? Obrigada, quero. Vamos Pronto, lá. é um jeito carinhoso que temos de lhe agradecer. Foi muito bom para nós todos, né? Essas poucas horas que passamos juntas, e certamente a senhora será uma parceira permanente da AMPID. Prazer, é uma honra para mim. Vamos lá, então. Parabéns a você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, professora Pérola. Obrigada, gente. Linda, Fico muito feliz. orgulho. Linda, Obrigada. maravilhosa. Adorei a palestra. Muito boa, professora. Obrigada aí pela Obrigada, oportunidade Beatriz. também. Um beijo carinhoso. Gente, vamos fazer um print do nosso evento? Ué, vamos. Eu não sei fazer ainda, mas vamos lá, com água, sei lá. Com água. Com água. Saúde a todos. Saúde, gente. Muito obrigada. Saúde. Feliz aniversário, querida. Eu agradeço e fico à disposição, gente. Para mim foi uma honra passar o aniversário com vocês. Muito obrigada, doutora Pérola. Boa noite. Até logo. Boa noite. Tchau, colegas. Beijo. Tchau, Cida. Tchau.